que nós estamos ligados com eles. Bom, pastor Paulo Madeira, né? Pode vir aqui, meu pastor, em nome de Jesus. Pastor Paulo é amigo nosso de longas datas. E aí ele disse, pastor, hoje é Santa Ceia, né? Eu disse, eu já sabia, Santa Ceia, o pastor Paulo é como eu, né? Gosta desse culto de Santa Ceia. E assim que ele disse, eu gostaria de ir à igreja. Eu disse, então, senhor, que o senhor vem aqui, o senhor vai pregar também, né? Deus abençoe o pastor Paulo. Pastor Paulo está na estrada há muito tempo, né, irmãos? Amigos de longas datas. Eu estou há 19 anos no ministério. E o pastor Paulo tem quantos anos, pastor, de ministério aí? É uns 40 e poucos anos, né? Esses dias ele estava até compartilhando comigo, eu tinha visto na rede social a celebração de 60 anos da Igreja Assembleia de Deus, Tempo Central, lá no Bom Jardim, que o pastor Paulo fez parte da história lá, ele foi homenageado e tudo, e eu vi e fiquei muito feliz com a homenagem que foi feita a ele, justa, né? Servo de Deus, ao longo da história, ao longo dos anos, fiel ao chamado, né, pastor? Até o fim, combateu o bom combate. Aqui, vi. Quem quiser dar uma olhadinha, a ideia é muito boa, quem sabe Ricardo, Denise, a gente pode copiar essa ideia para homenagear os pastores da nossa igreja com a história da igreja, sabe? Muito boa ideia. Pastor Paulo, Deus abençoe. Prezados irmãos, cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz em estar de volta, amados irmãos. Estive aqui há 1 ano e alguns meses atrás. E, amados irmãos, e desde então muita luta, muito trabalho para fazer, muita atividade, apresentação de crianças, só queria que eu fosse apresentar a criança, outros poderiam fazer, mas queria que eu fosse. Então, culto missionário, culto de 15 anos, culto de 90 anos de idade, fortalecimento de votos de casamento, e uma casa nova, tinha que fazer um culto para eu estar presente, e é tanta coisa para fazer, amados irmãos, culto de doutrina, interpretação de americanos, vieram 100 americanos para Canidé e Quixadá, e o pastor Roberto fez uma equipe de 23 intérpretes, e nós invadimos Quixadá, e fomos de manhã nas escolas, 2, às vezes 3 escolas pela manhã, as quadras de escola ficaram superlotadas de tantos alunos, à tarde também com mais 2 escolas, à noite nas 2 cidades, Canidé e Quixadá, lotadas, amados irmãos, pessoas, nós lançamos as redes, aí puxamos, vieram muitas vidas para Cristo, muita gente aceitando a Jesus Cristo, muitos milagres acontecendo, pessoas que estavam andando assim meio tortas e Jesus ajeitou a coluna, e pessoas que estavam mancando da perna, o Senhor Jesus ajeitou, um tumor aqui de lado, desapareceu o tumor, foram milagres extraordinários. Então, queridos irmãos, estamos em plena atividade trabalhando para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom trabalhar para Jesus. Às vezes eu chego em casa, eu fico assim, Senhor, como é bom fazer a tua obra. Realmente é bom, amados irmãos. A gente se cansa porque nós somos carne, somos matéria, a gente se cansa, né, de tanta coisa para fazer, mas, em geral, é coisa maravilhosa, é bom trabalhar para o Senhor. Meus pais sempre diziam, quando a gente está ocupado na obra de Deus, a gente não tem tempo de pensar em besteiras e não tem tempo de pecar, só ocupado na obra de Deus. É muito bom fazer a obra do Senhor. E, amados irmãos, então, estamos fazendo a obra de Deus, cumprindo o meu ministério. Aqui também eu vi na internet, foram já passados 35 anos, né, pastor Sony? Lembro-me quando eu estive aqui com o pastor Ronald Pickett, o James e a Carol e o outro rapaz que perdeu a perna, Steve, né, eram pequenininhos aqui ainda, aí vieram os americanos quebrar, que chamam ground breaking, quebrar o solo, né, simbolicamente, para iniciar a Wesleyana. E aqui está a Wesleyana, bonito o templo, né? Ar-condicionado, naquela época não tinha ar-condicionado.
Naquela época não tinha celular, era manda o moleque lá, porque não tinha celular. Então, os americanos por aqui, a gente fez o trabalho, e depois vieram mais americanos e construíram, e assim a obra de Deus vai. O casamento da Sandrinha, né, irmãos? Tive essa honra de interpretar o pastor Sônia fazendo, e eu interpretando ali com o Joshua, e a... Como é que eles estão, irmãs? Também? Ela já dominava um pouco de inglês, agora está falando melhor do que eu. Glória a Deus. É assim que Deus faz, né, irmãos? A história se repetiu, né? A história da Sandrinha, né? Eu me lembro do pastor Sônia, que ia lá em casa de bicicleta, com os meninos trazendo as cartas do Pet, né? Para eu traduzir para a Sandrinha, né, a entender. Hoje a Sandrinha já está lá, é cidadã americana, ela fala inglês melhor do que eu também, né, irmãos? Então, é assim, a história se repetiu com o Joshua e a Bita, né? E Gabi, glória a Deus. E, amados irmãos, gostaria de, nesse momento, meus irmãos abrissem as vossas Bíblias, amados irmãos, glória a Deus. Em João, vamos falar versículos. Em João 3:17, certo? 3:14. João 3:14 e 15. João, livro Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Glória a Deus. Que diz o seguinte, e os irmãos ainda estou escutando as páginas ainda passando aí, né, irmãos? Os irmãos, muito bem. Tem pessoas, rostos novos, né, pastor Sônia, que eu não conhecia, né? Juventude também veio, né? Outros jovens, moças, rapazes vieram. Essa moça que cantou aqui tão bem, a moça bonita, né? Então, a juventude jovem, bonita, os irmãos também estão aí, pessoas diferentes. É assim a obra de Deus. Uns vêm, outros vão, uns vêm e ficam, outros não querem ficar, mas é assim, é a obra do Senhor. Eu estou há mais de 40 anos na estrada, sei o que é pastorear, sei o que é trabalho que dá para manter o povo, amados irmãos. Mas é assim mesmo. Então, em João 3:14 diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora lá em Números, amados irmãos, essa Bíblia nova eu trouxe para mostrar o pastor Sônia, a homenagem que fizeram aos pastores, inclusive a mim, e ela ainda está assim meia dura para poder ficar firme, sabe? Assim, a outra que eu estudo já está, a gente deixa no púlpito, ela fica firme. Essa aqui ainda quer fechar. E, amados irmãos, em Números capítulo 21 e mais um versículo. Capítulo 21 e mais um versículo, amados irmãos. Números 21, glória a Deus. Que tem como título, nesta noite, a serpente de bronze. A serpente de bronze é o tema que eu vou falar para os irmãos, dissecar para os irmãos nesta noite. Então, em Números 21 e 9 diz, 21 e 9 de Números, e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Glorificado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Prezados irmãos, para nós entendermos essa passagem bíblica, esse versículo que eu li lá em João, nós precisamos voltar um pouquinho lá no Egito, amados irmãos.
Nós sabemos que o Egito, no sentido espiritual, significa o mundo. Alguém voltou ao Egito, alguém voltou para o mundo, no sentido espiritual. E aqui, amados irmãos, vamos voltar um pouquinho lá no Egito, quando o povo israelita estava sob a escravidão de Faraó. Cerca de 400 anos viveram sob o jugo de Faraó. Foi muito castigo, foi muita perseguição. Os capatazes mandavam mesmo chicotes nas costas daqueles que trabalhavam ali. E foi um trabalho muito grande, amados irmãos. E o Senhor Deus diz, alguma passagem na Bíblia, lá em Gênesis ou em Êxodo, que diz que o Senhor Deus endureceu o coração de Faraó. Por que que Deus fez isso? Deus, um Deus de amor, um Deus de paz. Amados irmãos, o Senhor Deus fez isso para mostrar o seu poder, a sua soberania, a sua grandeza a Faraó, como também, amados irmãos, para castigar o povo israelita, o povo judeu, porque também estavam desobedecendo, desacreditando no Deus Todo-Poderoso. E Moisés chegou a Faraó por diversas vezes, pedindo para sair, pedindo para conduzir o povo à terra prometida, para adorar o Deus Todo-Poderoso. E Faraó ficou firme e não tinha deixado, mas desta vez, Faraó liberou, amados irmãos. E foi uma multidão muito grande que saiu do Egito. Uma multidão, diz a Bíblia, amados irmãos, que 600 homens de luta, homens de guerra, homens da idade de enfrentar guerra, sem contar com as crianças e as mulheres, depois fizeram outro cálculo que chegou à conclusão de que eram cerca de 2 a 3 milhões de pessoas que saíram lá do Egito. Imagine, amados irmãos, o trabalhão de Moisés, Arão, Josué e Caleb e os demais sacerdotes para conduzir esse povo, queridos irmãos. Se eu estou no ministério há mais de 40 anos, passei por 3 congregações, 2 muito grandes, amados irmãos, trabalhosas, mas fizemos a obra de Deus, eu, Adamares, o Rubio e o Rafael. E, amados irmãos, a gente sabe o quanto dá trabalho, 800 membros na Granja Portugal e 900 membros no Bom Jardim. Quando era culto de Santa Ceia, juntavam as subcongregações todas para distribuir ali o quadro diaconal da igreja, para poder ainda ir dar Santa Ceia na semana seguinte, designar os diáconos e os presbíteros. Trabalhão grande demais, a gente chegava em casa muito cansado, amados irmãos. Mas Moisés, queridos, e Arão, e Josué e Caleb, e os demais sacerdotes também sentiram o peso. Cerca de 2 a 3 milhões mais ou menos saíram do Egito, queridos irmãos, para enfrentar aquele deserto. E, amados irmãos, aconteceram vários episódios ali na caminhada. Apareceram muita coisa. Eles passaram 40 anos rodeando a terra, amados irmãos, a terra de Edom, procurando ali, e diz a palavra de Deus aqui, em Números 21, então partiram para o Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. O povo começou a caminhar, amados irmãos. Na época não existia esta palavra científica, transtorno psicossomático. Não existia, apenas angústia, angustiou-se, que é um dos transtornos que nós, conselheiros, que trabalhamos com aconselhamento, a gente sabe, o pastor Sônia também fez teologia, ele sabe que existem os transtornos psicossomáticos, existe a angústia, a depressão, a ansiedade, né? Existe o pensamento suicídio, existe tanta coisa no meio do povo, amados irmãos. E assim o povo, a Bíblia diz que o povo, porém a alma do povo, a psique, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. O povo começou a caminhar, amados irmãos. E o povo começou a mexer com Moisés.
olhava para um lado, olhava para o outro e via aquele caminho grande. Quando estavam no deserto mesmo, para valer, amados irmãos, começaram a sentir sede. Moisés, estamos com sede, Moisés. Então Moisés falava com Deus e Deus falava, a rocha está aí. E Moisés, muito irritado, certa vez com o povo, tocou na rocha 2 vezes, a água saiu, fluiu. E, amados irmãos, muita água para o povo. Moisés, estamos com fome, Moisés. Moisés, então, foi falar com Deus. E Deus, então, mandou, naquele momento, amados irmãos, o maná. E o que era o maná, amados irmãos? O maná, queridos irmãos, era muito parecido com semente de coentro, muito parecido com geada. Tinha o sabor de óleo fresco e tinha o sabor também de bolo feito com mel, aquele gosto de mel. E o povo começou a comer, mas o povo só se alimentava de maná? Não, o povo saiu com o rebanho também no meio do caminho. É claro que a multidão grande foi consumindo, o povo foi comendo e foram matando e foram preparando, mas a caminhada foi longa demais, amados irmãos. E certa vez o povo, mais uma vez com fome, Moisés, estamos com fome, estamos enjoados deste maná, amados irmãos. E o povo angustiou-se no caminho, começou a perder a paciência com Moisés. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, no versículo 21:5. O povo começou a resmungar, reclamar de Deus. Quantas vezes, amados irmãos, nós estamos na caminhada, a nossa caminhada cristã, eu sei que muitas vezes a gente perde a paciência. Eu estive na obra missionária, caminhando ali pela Guiana Inglesa, eu, a Damares, o Rubio e o Rafael. E nós percebemos o quão é difícil, empoeiradas as estradas, a ventania, aqueles redemoinhos que acontece, a gente fica tudo sujo. E às vezes o dinheiro atrasava, a angústia vinha. O filho não entendia a chamada do pai, eram pequenos. O Rubens já entendia, o Rafael não. A Damares estava ali ao meu lado, me consolando, me confortando, para poder a caminhada ir avante. Eu sei que é difícil, amados irmãos, a obra do Senhor, porém é recompensadora. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem há água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Começou a reclamar do maná, começou a dizer que aquele maná não tinha sabor, era vil, era desgostoso, não tinha o sabor que nós temos aqui de carne, amados irmãos. Aí começaram a se lembrar de quê? Dos panelões de carne lá do Egito. Começaram a se lembrar ali dos alhos. Começaram a se lembrar ali das carnes, dos coentros, das coisas gostosas lá. Quantas vezes nós estamos na igreja, amados irmãos, e às vezes os nossos filhos começam a se lembrar lá do mundo. Começam a se lembrar até mesmo crentes maduros, começam a se lembrar dos velhos amores lá do mundo, das velhas canções de Roberto Carlos, das velhas canções que quando tocam faz lembrar os velhos amores que enfrentou ali, querendo voltar para o Egito, querendo até contactar os velhos amores, mas isso aí ficou para trás. Isso aí ficou para trás lá no Egito, amados irmãos. O povo ficou enjoado do maná. Muitas vezes nós não queremos ler a Bíblia Sagrada, amados irmãos. O maná que desceu dos céus aos homens, a carta magna descida dos céus aos homens é a palavra do Senhor. Mas o povo já estava tão angustiado, não queria mais saber do maná, não queria mais saber daquela comida sem sabor tão vil como eles falaram, amados irmãos. E então, queridos irmãos, o Senhor Deus falou com Moisés, e Moisés orou, e vieram as codornizes, amados irmãos, e eles as codornizes começaram a voar baixinhos, e eles correram, e pegaram várias e várias codornizes, e trataram ali, e
começaram a comer as codornizes, amados irmãos, e comeram tanta carne ali, queridos irmãos, que a Bíblia Sagrada diz, em certa passagem que diz que eles comeram tanto que saíram pelos narizes, ou seja, comeram tanto que o bafo deles saíram pelas narinas, como que a pessoa come demais, aí faz, respira e sai aquele odor da carne que comeu, porque estava empanturrado, estavam cheios, comeram muito. Vários episódios milagrosos aconteceram na caminhada deles quando saíram do Egito. Mas, meus amados irmãos, o sol era causticante, diz a pesquisa que é acima de 50 graus, quando eles caminhavam. Mas o Senhor Deus mandava uma nuvem para proteger aquele povo, para não sentir tanta angústia e não ser queimado pelo sol. E quando era de noite, o frio batia naquela terra, naquele deserto, e Deus então começou a colocar ali uma tocha de fogo, uma iluminação para que eles caminhassem não mais no escuro e fossem lá para a terra prometida, queridos irmãos. Mas, meus amados irmãos, aconteceu este evento. No versículo 6, então, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. E o povo, certa ocasião, começaram a caminhar, amados, ali pelo deserto causticante. E quando o povo desobediente, que era aquele povo querendo voltar para o Egito, reclamando de Moisés, encalcando Moisés ali, e fazendo muitas perguntas difíceis, e Moisés ali com as mãos na cabeça, o Senhor então permitiu que serpentes ardentes, serpentes da cor de bronze, não era de bronze, mas era muito semelhante a bronze, amados irmãos, a cor daquelas serpentes perigosas que dizem que até hoje lá na Austrália existe esse tipo de serpente, que é uma serpente mortal mesmo, amados irmãos. Onde eu estava na Guiana Inglesa, atravessando ali a mata, aparecia cada cobra grande, amados irmãos, que eu tomava aquele susto, certo? E a gente tinha que esperar ela passar por ali, aquela serpente bonita, a cor bonita, mas a gente tinha medo, né? A gente tinha medo porque a serpente é mortal, né? Tem serpente que dá uma picada que você morre em poucos minutos, não é isso? Então, amados irmãos, o Senhor Deus permitiu que as serpentes passassem ali pelo deserto, exatamente aonde o povo israelita desobediente passava. E de repente aquelas serpentes aparecendo, amados irmãos, e o povo sendo picado pela serpente cor de bronze. E o povo pulava para um lado e para outro, e sendo picado e morrendo ali, amados irmãos. E Moisés, que era o pastor do rebanho, olhava o povo morrendo e preocupado, queridos irmãos, com aquela cena tão horrenda que ali estava acontecendo. Picaram o povo e morreu muita gente em Israel. O povo preocupado e morrendo ali as pessoas. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, portanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Moisés, faça aí uma oração intercessória por nós, Moisés. Nós pecamos. Eles reconheceram o pecado, queridos irmãos. Algumas vezes nós precisamos fazer uma oração de arrependimento. Algumas não, muitas vezes. Oração de quebrantamento ao Senhor por alguma palavra torpe que nós falamos, por alguma ação que nós fizemos, porque o Senhor Deus pode muito bem permitir que algo venha acontecer conosco, amados irmãos, para que nós caiamos na realidade. Lembro-me de uma irmã que não queria acompanhar o seu pastor lá na cidade de Itarema, anos atrás. Ele tinha o chamado de Deus para ir para lá, para começar um trabalho, e a irmã não queria, porque trabalhava numa casa aqui de tecido em Fortaleza, ganhava bem, e principalmente na época de Natal, o pessoal comprava tecido, as mulheres para fazer os vestidos bonitos, e roupas, e paletóia. Não vou. E não queria ir, ele foi sozinho e precisava dela lá, e ela disse que não ia, e amados irmãos, Deus permitiu alguma coisa acontecesse com ela. Ela vinha com as mãos cheias de pacotes, e pois não é, amados irmãos, que ela levou uma topada grande, e caiu, amados irmãos, com a cara no chão, e quebrou os óculos, e ficou com o rosto todo
ferido ali. Aí uma pessoa passou, outro passou e levantou aquela senhora e ela ficou caminhando assim, os joelhos meio trôpegos ali, não podia caminhar direito e conseguiu caminhar e foi preciso levar numa farmácia para passar alguma coisa, um remédio para ajeitar. E ela chegou e ligou para o marido dela: meu bem, eu vou embora, eu quero ir para onde você está. Foi pedir as contas lá, o homem não queria que ela saísse, porque era uma boa vendedora, era antigona, deu as contas dela com muita tristeza. Mas ela foi, amados irmãos, e lá o trabalho cresceu, e o trabalho prosperou, e Deus tem abençoado. Eu fui lá 2 vezes pregar, amados irmãos, passar uma semana lá, pregando a poderosa palavra de Deus. Amados irmãos, Deus permitiu que essas serpentes viessem tocar no povo, o povo desobediente, o povo judeu que ali estava. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. Então Moisés chamou ali o povo, a liderança, Josué, Caleb e os demais sacerdotes que ali estavam, juntou ali todo mundo: pega aí uma haste, pega aí um pedaço de pau, uma madeira grande, pesada, aí que tenha a cor também, ou fizeram alguma coisa parecido, muito parecido com o metal aqui de bronze, e com muito sacrifício levantar aquela haste, amados irmãos. E quando levantar aquela haste, diz a palavra de Deus aqui, e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal, vivia. Olhe para aquela serpente. E todo mundo ali que estava quase morrendo ainda, os outros já tinham morrido, e levantaram os olhos e olhavam para a serpente, amados irmãos. E aquela serpente simbolizava Cristo Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, naquele momento ali, o povo não se lembrava de Jesus Cristo. É claro que a profecia já tinha lá em Gênesis 3:15 que ele iria derrotar, ele iria ter a vitória sobre a cabeça da serpente. E então, amados irmãos, e quando o Senhor Deus levantou ali, as pessoas olhavam e não morriam mais. O coração que estava já morrendo, arquejando ali, o coração quase parando, começaram a olhar para a serpente. E que mistério era esse? Porque Deus mandou que olhasse para aquela serpente, aleluia. E disse mais ao Senhor: picando alguma serpente a alguém, poderia até agora, amados irmãos, picar a serpente. Várias serpentes picavam e não morriam mais, porque olhava para a serpente. E aquela serpente, no versículo que eu li nesta noite, é a serpente, amados irmãos, no bom sentido, é a serpente que simboliza Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que Moisés disse aqui, neste versículo 3 e 14, diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, que aquela serpente simbolizava Cristo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo também foi levantado, colocaram Jesus na cruz do Calvário, e levantaram ali Jesus Cristo, e fincaram ali, e Jesus de braços abertos, amados irmãos, ali exatamente simbolizando o que aconteceu anos, milhares e milhares de anos lá com Moisés. O Senhor Jesus foi levantado também na cruz do Calvário, e todos nós que olhamos para Jesus Cristo, nós não morremos mais espiritualmente falando, porque nós temos Cristo em nossa vida. Ali levantou-se, amados irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como eu sempre falo nas mensagens que Deus me dá, amados irmãos, o Filho ali estava esperando chegar a sua morte. No momento em que Jesus estava ali, amados irmãos: Pai, se possível, passa de mim este cálice,
Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim, Senhor, a tua vontade. O Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a estrela resplandecente da manhã, Ele é o nosso tudo em todos, Ele é aquele que foi levantado, e olhe para Ele, olhe para Jesus Cristo. É que o mundo precisa olhar para Jesus Cristo, não olhar para as coisas do mundo, não olhar para o que está acontecendo, mas creia que Jesus Cristo está conosco e nós não vamos perecer na nossa caminhada. A caminhada é árdua, a caminhada tem sequidão, a caminhada tem serpente no meio do caminho, a caminhada tem provação, a caminhada tem crítica, como Moisés foi encalcado ali, e fizeram perguntas a Moisés dificílimas, mas ele clamava ao Senhor, Senhor, orava a Deus. Então, as causas são difíceis quando você começar a se angustiar. Olhe para o Senhor, olhe para Deus. Amados irmãos, os momentos que eu passei depois que Deus levou a Damares foram momentos angustiantes, amados irmãos. Quando o Rafael se casou, eu fiz o casamento do Rafael, quase não conseguia. Aí o Rafael foi para a casa dele, claro, com a noiva. E aí ele, pai, agora chegou a hora, meu filho, você vai agora resolver a sua vida com a sua esposa, e eu vou ficar sozinho aqui na casa. Aí entreguei o apartamento, aluguei outra casa, amados irmãos, e eu ia lá para a cama, não via mais o Rafael. Como o Rubens se casou também naquela época, tivemos que vender a cama, doar a cama, senão eu ficava olhando para a cama o tempo todo. O Rafael também tivemos que nos desfazer da cama dele, porque ele já tinha ido com a esposa dele, começaram a vida de casado. Foram momentos angustiantes, amados, chega a doer no peito, ai, que dor grande. Mas o tempo foi passando e Deus foi colocando o bálsamo, a angústia foi passando, o transtorno psicossomático, eu não conseguia dormir, nem chá de camomila, nem chá de erva doce, nem chá de nada fazia eu dormir. Aí um geriatra, que eu já tenho 64 anos, eu tinha 63, fui lá, um geriatra prescreveu umas pílulas para eu tomar, aí eu comecei a dormir, amados irmãos, um sono tão bom, amados irmãos, coisa boa, que nunca mais eu tinha dormido tanto. E assim, amados irmãos, os dias vão começando, a terapia para mim, que é a obra do Senhor, eu fiz uma imersão na obra de Deus, fui ao monte orar, consagração e muita coisa para poder eu aguentar. E graças a Deus o Senhor tem me dado graça, tem dado graça ao Rafael, que sofreu muito também, foi o Rafael, o Rubem e o Rafael, mas o Rafael sofreu demais. Inclusive o Rubem mandou a paz do Senhor para todos, Rafael também, a Vitória, esposa dele, a Karina também, esposa do Rubem, e assim eles estão indo. O Rubem continua lá na obra do Senhor, como presbítero do pastor Osaí, e o Rafael e a Vitória estão também servindo a Deus. E assim, amados irmãos, o Rubens se formou em processos gerenciais, o Rafael continua no sistema de desenvolvimento, analista de desenvolvimento de sistema, e o Rubens na área de processos gerenciais. A Karina está se formando, e a Vitória, a esposa do Rafa, já é psicóloga, está numa empresa de RH, e assim Deus está encaminhando e abrindo os caminhos para que eles prosperem na vida. Quando chegar o meu dia de partir, aí eles já estão bem encaminhados, e assim o Senhor é glorificado em nossas vidas. Que Deus abençoe maravilhosamente, amados irmãos, ore por mim, na minha caminhada cristã. As pessoas às vezes perguntam, pastor Paulo, o senhor não vai se casar não? Pergunta muito. Eu vou pregar nas igrejas, aí alguma pessoa chega para mim e diz, vou tirar a foto com o meu futuro esposo, nem conheço. Já me deram uma esposa no terminal, passei, meus parabéns pelo casamento. Meu casamento? Sim. Me disseram que o senhor já tinha se casado. Eu disse, não me casei não tenho casado. Me deram esposa, e eu não sabia nem de nada, não conhecia nada. Então, queridos irmãos, ore por mim, para que Deus me abençoe na minha jornada, na minha caminhada, e assim a gente vai fazendo a obra de Deus. Amém, amados? Pastor Sônia, muito obrigado pela oportunidade.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero aproveitar essa palavra do pastor Paulo nessa noite, como ele trouxe essa mensagem do episódio que aconteceu lá no deserto. O povo na sua ingratidão, o povo em meio à sua ingratidão sofreu com as serpentes de bronze. Graças ao nosso bom Deus que o povo reconheceu os seus pecados, voltou-se a Moisés, pediu a Moisés que orasse. Moisés ora, pede direção da parte de Deus. Deus diz, constrói uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze, esse vai sarar. Mas como o pastor falou, né, o povo estava angustiado, o povo estava com a sua vida cheia de ansiedade, cheia de transtornos. E aí, sob um comando da parte de Deus, o povo encontra a cura, encontra a resposta. E eu quero aproveitar essa palavra, porque eu creio que a palavra de Deus ela é uma palavra profética. Eu creio que Deus, Ele não deixa a palavra dEle voltar vazia. Você crê assim também, irmão? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como uma chuva que cai, que ela não volta para as nuvens sem antes cumprir o propósito dela de fertilizar a terra. O pastor Paulo veio hoje como mensageiro, e essa palavra que foi trazida nessa noite aqui, ela não vai voltar sem antes ela fertilizar o seu coração, meu irmão. Eu creio dessa forma. Por que eu estou introduzindo tudo isso aqui nessa noite? Porque eu sei que eu conheço a minha congregação, conheço o meu povo, e eu sei que nós estamos vivendo, não só a nível local, mas a humanidade tem os seus transtornos, a humanidade tem as suas ansiedades, a humanidade tem os seus medos, a humanidade tem as suas inseguranças, os seus desafios familiares, individuais. E eu quero aproveitar esse momento porque eu sinto que o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar quer tratar. Nós já cantamos até aqui sobre o Jeová Rafa, o Deus que sara. Às vezes a gente está no meio da congregação e a gente não está percebendo o que Deus está fazendo. Bom, eu estou ligado aqui no que Deus está realizando nesse lugar. Eu estou assim bem atento ao que Deus está fazendo nesse lugar. Eu sei que nessa noite eu tenho convicção no meu coração de que Deus quer tratar vidas aqui de forma sobrenatural. E eu vou pedir de forma especial que o pastor Paulo vai fazer uma oração. Mas eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Antes da gente ministrar depois nós vamos ministrar a ceia. Mas saia do seu lugar, vem aqui na frente. De repente você está enfrentando alguma batalha aí na sua casa, na sua vida. Alguma situação difícil. Nós vamos clamar juntos. Pela cura, pela restauração, pela manifestação. Foi cantado aqui, manifeste-se aqui, é manifestação do Deus que sara, do Deus que cura, do Deus que liberta. Nós cantamos aqui pedindo a manifestação de Deus, e Deus agora quer se manifestar. Você precisa crer, Deus quer manifestar o poder dEle. Não perca a oportunidade. Abra o seu coração nesse momento para o que Deus quer fazer, aquilo que é o desejo do teu coração, aquilo que é o desejo do teu coração, aquilo que é a tua necessidade. Deus quer tratar você, Deus quer curar, Deus quer te fortalecer, te dar visão, direção, Deus quer te dar sabedoria, quer te fortalecer para você resolver alguma situação difícil na sua vida. Deus quer realmente trabalhar na sua vida. Você precisa crer que Deus tem poder para te renovar nessa noite. Você precisa crer que Deus enviou Jesus Cristo, a exemplo daquela serpente que foi levantada, aquela serpente de bronze que foi falada nessa noite. Deus enviou Jesus Cristo para desfazer as obras do maligno. Toda obra do mal, toda obra do pecado,
na sua vida, na vida da sua família, seja onde for que o maligno tenha se manifestado. Nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos clamar ao Jeová Jireh, ao Jeová Rafá, ao Deus Elion, ao grande El Shaddai. Vamos clamar ao Senhor nessa noite. Vou pedir ao pastor Paulo que vai nos dirigir em oração. Mas você é quem vai clamar também, meu irmão. É você quem vai clamar, pedindo a intervenção e a manifestação de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então feche seus olhos e se concentre agora no poder, aleluia, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, alguns dos teus filhos vieram até a frente aqui, ó Pai. Senhor querido, eu não sei o que se passa no coração de cada um, ó Pai. O povo se angustiou, Senhor. O povo quis voltar, ó Pai, para o Egito. O povo sentiu falta, Senhor, dos panelões, das comidas lá do Egito, ó Pai. E se angustiou, Senhor. Algumas vezes também, ó Pai, eu me angustio, Senhor. O povo também se angustia, ó Pai. Os teus filhos estão aí, Senhor. Alguns talvez até enfrentando os transtornos psicossomáticos, ó Deus. Ansiedade, depressão, papai do céu. Causa impossível, a dor no peito causada pela angústia, ó Pai. Neste momento, ó Pai, te revela, Senhor, como nosso Yahvé Rafá, o Deus que cura. Pai querido, vai entrando agora nesses corações, ó Pai. Vai tocando agora estas vidas. Vai desfazendo agora toda angústia. Vai tirando agora todo empecilho, ó Pai. Vai sacudindo estas vidas agora. No poderoso nome de Jesus Cristo. Vai tocando agora. Causa impossível vai tornar possível agora. Ó Pai querido, enfrentando luta no trabalho, Senhor, que seja solucionado agora. Enfrentando luta no colégio, na faculdade, que seja solucionado agora. No poderoso nome de Jesus, ó Pai. Como teu servo, Senhor, eu oro agora. Que cesse toda angústia. Que cesse toda ansiedade. Que cesse toda depressão, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Papai do céu, muitas pessoas, Senhor, têm enfrentado, até mesmo crentes de longa data, Senhor, de longos anos, Senhor, têm enfrentado muita luta, ó Pai. Muitas vezes os filhos rebeldes, filhos desviados, filhos do mundo, ó Pai. Às vezes também esposo desviado, esposo querendo voltar ao mundo, esposa desviada querendo voltar ao mundo também. Pai querido, vai tirando agora, Senhor, todo o laço do inimigo nesses filhos, nas famílias, ó Pai. Vai desfazendo agora toda contenda. Vai tirando todo espírito de disse-me disse. Vai tirando toda conversa maligna. Vai tirando, ó Pai, todo empecilho, Senhor. Vai trazendo a paz, ó Pai. A Tua palavra diz que Tu és o príncipe da paz. Então, Senhor, coloca a paz no lar. Coloca a paz no coração, ó Pai. Deus amado, traz a paz a estes corações agora. Que a angústia saia agora, no poderoso nome de Jesus. Pai querido, que sejam sarados, que sejam sanados, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai trabalhando, vai, Senhor, suprindo as necessidades. Não deixa faltar o alimento sobre a mesa. Pai querido, vai trazendo a tranquilidade e a paz, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, que saia toda angústia. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém, amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Glória a Deus. A presença de Deus é maravilhosa nesse lugar, irmãos. Eu não sei porque eu sempre fico
Deus sempre nos surpreende, irmãos. Deus sempre nos surpreende nas coisas mais incompreensíveis das nossas vidas. Talvez não esteja nem fazendo sentido para você como Deus trabalhou nessa noite aqui. Talvez não faz sentido para você. Sabe, hoje à tarde eu estava ali orando, meditando numa palavra. Eu tinha observado a camisa do Ricardo e a camisa do irmão Joels, que fala sobre amar e servir. E eu comecei a estudar sobre amar e servir, amar e servir, amar e servir como uma identidade do crente a partir da vida de Jesus. E aí eu já estava ali no meio chegando à conclusão. O pastor Paulo me liga: pastor Sony, culto de Santa Ceia hoje. Eu disse: meu pastor. E eu disse: não, Deus quer falar outra coisa na igreja. Meu irmão, Deus quer falar outra coisa na igreja. Já é noite de cura, irmãos. É uma noite de cura. É uma noite de reconciliação com Deus. É uma noite em que nós devemos olhar para a cruz, olhar para o Calvário. É uma noite em que nós devemos experimentar o poder de Deus. Antes de ministrar a ceia do Senhor, deixa eu ler o que diz em 1 Coríntios 11, verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, como eu falei, é uma noite especial. Celebramos a ceia do Senhor, o pão e o cálice, que anunciam, que apontam para o Calvário, o Cristo crucificado. E Cristo morreu naquela cruz com um propósito, para nos dar a vida, para que eu não morra, como já foi dito nessa noite, para que eu não morra, mas para que eu tenha vida eterna. E ter vida é a vida com abundância. E Paulo chama a nossa atenção para esse momento da ceia, nós fazermos uma reflexão. Porque às vezes nós passamos um mês inteiro, vem para o culto, escuta uma palavra, volta para casa do mesmo jeito, vem, volta para casa do mesmo jeito, mas hoje não tem como você sair por ali da mesma forma, não tem como. Paulo diz o seguinte, hoje foi pregado aqui, pelo pastor Paulo, sobre a serpente de bronze no deserto, com o propósito daqueles que estavam envenenados serem curados, não morrer, mas serem curados. E aí Jesus disse a Nicodemos, do mesmo jeito como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê, não morra, né? Mas tenha a vida eterna. Paulo, agora o apóstolo Paulo, não o pastor Paulo, mas o apóstolo Paulo,
ele diz que a gente precisa discernir o corpo, discernir o pão e o cálice do Senhor. Qual é o propósito da gente ter esse discernimento? Ele diz no versículo 30, que quando a gente não discerne, não tem esse discernimento do pão e do cálice, no versículo 30 ele diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. É gente que ainda está envenenada, gente que ainda está sob o efeito das serpentes do deserto, é gente que ainda está sobre o efeito do veneno que é o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Paulo nos chama a atenção para esse discernimento, meus irmãos, para exatamente a gente não estar nessa condição de estarmos fracos, doentes e até mesmo mortos. Eu fico olhando, e eu não falo apenas da nossa congregação, eu falo da cristandade, né? Os cristãos espalhados pela face da terra, que a gente conhece um bocado acolá, outro bocado ali, e a gente vê alguns pela internet, e a gente escuta uma história aqui, a gente escuta uma história acolá, e às vezes a gente se entristece com algumas coisas que a gente escuta, porque a gente acaba vendo pessoas fracas, doentes e alguns mortos, espiritualmente falando, e até mesmo mortos de fato. Pessoas que vão caminhando, se afastando da comunhão, se afastando de Deus, e assim quando a gente menos espera, a gente vê a notícia: fulano está desviado, fulano está capionga, está desanimado, está assim, assado. Irmãos, vamos discernir o corpo e o sangue de Jesus, vamos discernir o pão e o cálice. É o antídoto, irmãos, é a resposta, é a cura para a doença deste século. Veja, eu não estou dizendo que pão e vinho é remédio, eu estou falando que discernir esse memorial. O que é esse memorial? A cruz de Cristo, o poder na cruz de Cristo, o poder do sangue de Jesus. Discernir isso, discernir o poder da cruz. Não tem vitória sem a cruz, não tem vida eterna sem a cruz, não tem força sem a cruz, não tem alegria sem a cruz. Temos que discernir isso. Não tem cura sem a cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão, diz o autor aos Hebreus, falando da importância do sacrifício de Jesus. Por que Jesus teve que vir, meu irmão? Jesus teve que vir para me dar a vida eterna, para me libertar dos meus pecados, para me libertar dos meus maus, ou dos males, para que eu possa viver de forma plena. Quantos estão me entendendo aqui? É disso que se trata. Portanto, se você ainda está aí acorrentado em alguma coisa, se porventura essas correntes ainda não caiu, ainda não se romperam, eu chamo mais uma vez você a uma reflexão. Como Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como é que está a tua vida? Como está a sua vida? Como vai a sua vida? Como vão os seus pensamentos? Já diz a canção antiga, né? Como vai a sua vida? Como vão os seus pensamentos? Meus irmãos, cuidado com os seus pensamentos. As batalhas que você trava no campo das emoções,
clame o sangue de Jesus, amém? Clame o sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus para desfazer esses pensamentos maus. Para você não ficar como o povo ficou no deserto ali, angustiado, impaciente. A impaciência, ela é uma raiz da ingratidão, irmãos. O povo estava lá sofrendo no Egito, e Deus libertou eles da escravidão do Egito. E aí nas primeiras provações que eles estavam passando, já como livres, começaram a reclamar, se impacientar. O que é isso? Ingratidão. Porque a vida deles de escravo lá no Egito, Deus os libertou de lá, e eles estavam se lembrando de quando eles eram escravos e achando que era mais vantajoso. Ingratidão. Que nessa noite nós possamos pedir perdão a Deus e sermos curados. Feche seus olhos e examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Deus de amor, Deus de graça e misericórdia, pedimos perdão, Senhor, a Ti, pelas nossas obras carnais, pecaminosas, pelas vezes que temos agido com ingratidão diante de Ti, agido com incredulidade diante do Senhor. Deus, tem misericórdia das nossas vidas, perdoa-nos, ó Deus, derrama sobre nós, ó Deus, a unção de perdão, ó Deus, que foi vertido naquela cruz por Teu sangue precioso. Desfaz em nós toda a amargura, toda a impaciência, toda e qualquer angústia. Desfaz, limpa-nos, purifica-nos pelo poder do sangue de Jesus. Te agradecemos. Oramos em nome de Jesus. Se esta é a sua oração, diga amém. Amém. Deixa eu chamar aqui a irmã Cristiane, a irmã Francisca, o irmão Francisco e o irmão Damião e também o irmão Eduardo. Nós vamos consagrar o pão e o cálice. Os irmãos diáconos da igreja vão. É a senhora, irmã Francisca. A senhora, é porque a senhora está sentindo dor na costela, é, mãezinha? É? Pronto, papai, vem, pode vir. Porque a senhora levou uma quedinha, minha mãezinha, né? Machucou. Como é que o povo no interior chama isso aqui? É os quatro. Não, tem um nomezinho aqui, me ajude aí, o povo do interior. A titela. É titela, né? É. Seja curada, minha mãezinha, em nome de Jesus. Não sinta mais dor, não. Em nome de Jesus. Não sinta mais nenhuma dorzinha, em nome de Jesus. Seja curada. E que boa. Que Jesus enxugue essas lágrimas, em nome de Jesus. Não senti mais nada. Nós vamos consagrar. Irmão Eduardo está responsável por servir aqui o louvor, né, irmão Eduardo? E os outros irmãos vão servir a congregação. Permaneça no seu lugar. Os diáconos vão passar por aí, vão entregar para você o pão e o cálice. Você vai aguardar para que juntos possamos celebrar esse momento, esse memorial ao Senhor Jesus, que nos tem dado todas as coisas. Todas as coisas. Oremos. Pai, consagramos a Ti o pão que simboliza o corpo de Cristo, crucificado naquela cruz.
Consagramos a Ti, Senhor, o cálice, que simboliza o sangue derramado naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados. Ó Deus, ao comermos deste pão, ao bebermos deste cálice, que o Senhor renove sobre nós anticorpos espirituais, imunidade espiritual, que o Senhor renove sobre nós resistência ao pecado, resistência às investidas do mal, que o Senhor renove sobre nós a Tua graça, seja graça sobre graça nas nossas vidas. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, amém. O Ministério de Louvor nos conduz à adoração, e os diáconos podem servir a congregação. Rude cruz se erigiu, nela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Declare: se eu amo, Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. se eu amo a mensagem da cruz, Se eu amo a mensagem da cruz, oh, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. aleluia, glorifique, irmão, glorifique, aleluia. Coroa trocar. Nessa cruz Desceu, e por mim já morreu, e por mim já morreu Meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. se alegre na cruz de Cristo nessa noite. Graça e luz para minha santificação. Aleluia. Se eu amo a mensagem, Declare: hoje da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui Ah, com Jesus, a vergonha
Cristo vem me buscar e com Ele no ar boa parte. Aleluia! Aleluia! Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Aleluia! 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 Todos têm com reverência, temor e alegria no seu coração, coma do pão, beba do cálice, depois glorifique ao Senhor com toda a sua alma. Aleluia! Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus, Que nos faz brancos como a neve. que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Vamos declarar, se você é livre, diga, eu sou livre. Eu sou livre Em nome de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus. Diga mais uma vez, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além. Nada além do sangue, não há nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Oh, glória ao teu nome, Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Se você ainda não entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus, se você ainda não confessou publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, eu quero te dar esta oportunidade. Sai do seu lugar, venha aceitar Jesus hoje. Venha fazer parte da família de Deus. Jovem, você que está aí em cima do muro, não sabe se é crente, não sabe se é isso ou aquilo outro, está com a vida confusa. Deus está te chamando hoje, toma direção. Vem fazer parte da família de Deus nessa noite. Tem alguém nesse lugar que quer aceitar Jesus? Abriu o seu coração. Alguém, você tem uma oportunidade. É hoje, Jesus está te chamando. Se você está sentindo algo queimar no seu coração aí, estranhamente queimando no seu coração, é Jesus te chamando. É Jesus querendo fazer a obra na sua vida. E eu tenho certeza que você vai sair por aquelas portas diferentes. Tem alguém nesse lugar que precisa tomar essa decisão hoje, que entende que precisa tomar essa decisão? Antes de encerrarmos esse culto, tem alguém?
Eu sei que tem. Quero saber se você tem coragem. Se é o desejo do teu coração. Se é o desejo do teu coração e se você tem coragem para entregar a tua vida nessa noite ao Jesus. Se não tem, eu vou encerrar com a bênção apostólica. Mas de repente no final do culto, aliás, após o culto, né? Você quiser vir falar comigo, ou se não tiver coragem de falar comigo, fala com uma pessoa que você conhece aí, que sente à vontade. Pede para ela orar com você. Mas não sai daqui sem a vida. Não sai daqui hoje sem a vida, porque Deus está te oferecendo vida. Amém? Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a unção do Espírito Santo, repouse sobre a tua vida, e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, até que Cristo volte. Você que recebe e é abençoado, diga amém.